Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Queria agradecer já essa oportunidade de estar aqui entrevistando. Hoje nós vamos ter um bate-papo especial com ela, maravilhosa, candidata a vereadora Gisele. Tudo bem, Gisele? Boa noite, Wesley. Boa noite para todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade de poder bater um papo com você e contar um pouquinho mais da nossa história. Sim, a gente vai discorrer sobre vários assuntos hoje, tá bom? Mas antes da gente começar o bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre você, algumas informações, e aí depois a gente vai discorrendo do recorrer da entrevista, tá bom? Ok. Então, gente, a Gisele Ferreira, uma empreendedora no ramo de festas e eventos, radialista desde seus 14 anos de idade, comunicadora, influenciadora digital. Ela é bióloga, gestora ambiental e cerimonialista, que foi a sua última formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na pandemia, começou um trabalho incrível em Cajati, aliou seus dons da comunicação à empatia, de poder ajudar as empresas e pequenos negócios a não pararem em meio ao caos através de lives que acontecem até hoje. O que te fez chegar também, né, até a presidência da Associação Comercial Local de Cajati. E isso foi um pouco da história da Gisele, bem resumidamente. Mas, Gisele, antes de a gente começar aqui a discorrer sobre os assuntos, como surgiu, Gisele, essa oportunidade para você estar se candidatando? Como chegou para você esse convite? Eu queria saber como é que foi, como tudo começou para você estar nessa lida aí, na campanha, né, política e, se Deus quiser, futura vereadora de Cajati. Recebo. Bom, isso daí é um resumo da minha história. Uhum. Eu fiz um vídeo divulgando, né, um pouquinho da Gisele Ferreira, tá em todas as redes sociais. E no final eu falo, nossa, minha história daria um livro, você não acha? E realmente daria um livro. Mas a política na minha vida, acho que começou desde que eu nasci. Eu sempre gostei de estar no meio do público, falando com as pessoas. Sempre tive esse dom, né, que foi o próprio Senhor que me deu, de falar, de se comunicar. E lá no comecinho dos anos 2000, eu me candidatei pela primeira vez como vereadora pelo Partido Verde. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu era recém-formada, né? Fiz biologia, como você disse, então eu era defensora da natureza, vamos sair candidata. Fui convidada pelo Partido Verde em Cajati, que era um partido novo, me filiei. Fui até que bem votada, mas porque nós estávamos apoiando um partido que não teve chances de chegar, então a gente, infelizmente, não conseguiu. Depois eu tentei numa nova oportunidade, acho que foi na eleição seguinte, tentei novamente, mas aí eu não me empenhei muito, não fui muito bem votada, e aí eu falei, nunca mais. Assim, me decepcionei, porque infelizmente no mundo político, as pessoas mostram as garras. Aquelas pessoas que você acha que são seus amigos, se é amigo de verdade. Agora, se ele é meio amigo, aí você vê que realmente recua, vira as costas, né? Então, eu passei por muitas decepções nessas primeiras experiências como política. Então, eu falei, nunca mais. Porque se todo mundo que falasse para mim, falar, vou votar em você, você vai chegar lá. Eu teria sido a vereadora mais votada da cidade. Só que naquela época eu era mais nova, eu era apenas uma radialista, né? Então, assim, a experiência com o público, com as pessoas, era outra realidade. E aí, na minha cabeça, não quero saber de política. Não quero saber, me decepcionei. Porque você se decepciona mesmo, você cria uma expectativa E aí, né, foram passados os anos, né? Veio a pandemia, como você falou aí. E aí eu comecei a fazer live de apoio empreendedor local, que é a GIFES Apoio Empreendedor Local, que acontece até hoje. Como que funcionam essas lives? Na época, teve a pandemia, foi aquele desespero, meu Deus, né? Os eventos pararam. Vou ajudar as pessoas com os meus dons de radialista, porque eu fazia propaganda de todo mundo. Trabalhei, inclusive, em Jacupiranga, na Rádio Criativa, fazendo propaganda. Trabalhei muitos anos aqui em Jacupiranga também. Porém, eu falei assim, não, vamos tentar fazer lives para apoiar as empresas sem cobrar nada de ninguém.
Se você vende, por exemplo, um iogurte, eu fazia propaganda do seu iogurte, você me dava um brinde, digamos assim, né? Eu vou te dar lá um kitzinho de iogurte. A gente sorteava, fazia tudo às claras, as pessoas que participavam. E aí, no final, tinha o sorteio e a gente fazia uma lista. Quem doou, quem ganhou, telefone, tudo muito certinho. E aí, a pessoa que ganhou entrava em contato com você. Olha, assisti a live da Gi, ganhei um produto, como é que eu faço para pegar? A ideia era justamente essa. A pessoa ia até você buscar. Porque ela chegava na tua loja, ela ia ver que tinha mais coisas lá. Aí, automaticamente, ela não ia só buscar o produto. Então, eu tive várias histórias de pessoas que foram lá e acabava comprando daquela pessoa. Então, isso foi movimentando o comércio. Pessoas que não podiam vender nada, não podiam, estavam com o seu comércio fechado, começou a vender online. E nós, com essa facilidade que nós temos, né? E ao longo de tantos anos, todo mundo me conhece em Cajati, acabou muita gente se tornando mais conhecida. Venderam muito. Então, eu tenho depoimentos de pessoas até hoje que me agradecem, né? Porque não fechou a empresa, porque a gente deu uma força. E eu sempre brincava, não é por mim. Deus levantou esse braço, né? Eu fui só um canal, mas foi a sua garra, a sua força, né? A sua perseverança que te fez vencer. E aí essas lives foram acontecendo. E aí, através desse trabalho de live, o que isso tem a ver com a política? Tudo. Porque através desse trabalho das lives eu fui indicada para ser presidente da Associação Comercial de Cajati. Em 16 anos, só homens, presidente, eu fui a primeira mulher. E aí eu falava assim, eu aceitar? Como? Uma decoradora? O que eu vou fazer lá? Orei. E depois que Deus confirmou, eu aceitei o convite. Foi desafio? Muito desafiador. No meio da pandemia, abre e fecha de comércio, lá estava eu. Mas, assim, foi o que me fez trazer uma bagagem gigantesca para me dar a confiança que eu tenho hoje. Então, hoje, se você me pergunta, você está preparada? Eu falo que sim, porque a Econ foi uma escola para mim. Foi uma verdadeira escola. E aí, eu comecei a fazer trabalhos durante trabalhos durante essa pandemia como presidente da associação. Conseguimos dobrar a quantidade de empresas associadas, tudo voluntário, tá? Deixar bem claro que a associação comercial nunca me pagou um centavo. Nenhum diretor recebe salário, é voluntário. E eu até ontem, numa visita no comércio, a pessoa falou assim para mim, nossa, eu até comentei com meu marido, você, além de ser presidente, você ainda ganhava nos eventos com decoração? Aí eu falei, ganhava? Ganhava como assim? Não, porque você fazia decoração. Eu falei, sim, fiz todas as decorações de graça. Sabe por quê? Para ajudar a levantar a associação, para trazer pessoas novas. A única coisa que eu cobrava da associação eram os balões. Olha, me paga os balões. A mão de obra eu faço, trago o painel, trago isso. E quem sabe, quem participava sabia disso. Né? Então, assim, para mim foi uma surpresa imaginar que a pessoa imaginava lá na casa dela que eu ganhava alguma coisa com isso. E aí, a associação comercial, atrás dos interesses das empresas, do comércio e até a prefeitura. E aí eu comecei a ter um vínculo maior com o prefeito Luiz Coga, em Cajati. E aí, lá um belo dia, o Luiz me fez o convite para sair candidata a vereadora. A princípio eu fiquei super feliz, né? Falei, nossa, que privilégio, né? Partindo dele, de ser, né, o melhor prefeito da nossa região, né? Isso não é eu que estou falando, isso são as pessoas que falam. Me convidar para estar do lado dele. Aceitei. Mas aí algumas pessoas vieram e começaram. Ai, mas isso não é para você. Política é suja. Política é isso. E aí eu fiquei quietinha, não falei nada, falei para os assessores dele. Falei, olha, andei pensando bem, eu não vou sair. Eu acho que não é o momento, né? Pensei bem e falei que não. Quando eles contaram para ele que eu falei que eu ia desistir, adivinha o que aconteceu? Recebi uma ligação, Luiz Coga. Eu falei, acho que é qualquer coisa, era menos falar de política, sei lá, imaginei que fosse outra coisa. Falei, é associação. Cheguei lá, 2 horas no gabinete. Você não pode desistir. Por que isso? Por que aquilo? Olha o trabalho que você está fazendo na cidade. Né? Nós precisamos de pessoas como você.
né? Que vai ajudar as pessoas, que vai ouvir, que vai fazer, que vai me ajudar ou o trabalho continuar. E aí foi assim que começou. Sempre com o direcionamento de Deus, porque eu falei para ele: Luiz, eu vou orar. Se Deus falar que não, eu não vou. E aí Deus não falava, até que chegou um dia eu falei: Deus, eu não aguento mais essa dúvida, o que eu faço? Está estreitando o prazo, ele depende, né, do registro de candidatura. E Deus me respondeu. Eu estava em casa, fiz uma live, inclusive, com a cantora, ela é de Curitiba, né, uma cantora gospel, que Deus também preparou de eu entrevistar a resposta da minha oração, que foi a Nicole Francini. E eu estava em casa, quando eu falei: Deus, me responde, eu escutei uma canção, né? E que cantava mais ou menos assim: Ele é a minha força, minha segurança, com Ele eu sou mais que vencedor. E aí eu falei: gente, que isso? Que música é essa? E aí ela completava assim: onde eu coloco os pés eu conquisto. Onde eu coloco os pés eu conquisto. E eu falei: Senhor, eu já entendi o seu recado. Se eu vou chegar até a câmara, eu não sei. Mas onde eu colocar os meus pés, eu vou ser luz. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me trouxe nessa terra para fazer. E assim foi. Cheguei em casa, conversei com a minha família. E aí depois é assunto para a próxima pergunta que eu quero. Acho que você vai perguntar. Então tá bom. Mas foi muito bom saber mais ou menos como sucedeu, né, esse convite e tudo mais. Eu acho que é muito gratificante quando uma pessoa na posição, né, do Luiz Cogga, que é o prefeito, faz esse convite. Eu, no seu lugar, também ficaria super honrado. Mas vamos falar sobre a candidatura, sobre as motivações. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Gisele, é: o que motivou você a se candidatar ao cargo de vereador em Cajati? Agora, depois de tudo isso que você falou, tem alguma coisa assim específico? A gente estava conversando antes do programa começar, você falou sobre um diálogo que você teve com sua filha. Eu acho que seria bom você citar aqui também pra gente. Então, o que me motivou, depois de Deus ter me dado o aval, né? Deus me deu o aval, mas eu acho que a família é a base de tudo. Sim. Né? O nosso primeiro ministério é a família. Então, eu fui consultar as pessoas da minha casa. Conversei com meu esposo e eu fui conversar com a princesa da minha vida, minha melhor amiga. Não vou nem começar, não vou falar que eu vou chorar, que é a minha filha, que é o maior orgulho que eu tenho. E assim, o que mais me motivou a sair candidata é o fato de ser mãe. Porque eu ouvi a minha filha, ela não falou da boca para fora, ela falou do coração. Ela falou assim: você é a melhor mãe. E por que não ser a melhor vereadora? E aquilo mexeu muito comigo. Ela falou assim: mãe, o não você já tem. Tenta. Então, quando ela falou isso para mim, mediante a tantas pessoas que falaram: não vai, política não é para você, você construiu uma história, né? Você vai jogar o seu nome, né, no lixo. Eu falei: não vou jogar meu nome no lixo. Sabe por quê? Porque uma vez eu ouvi uma história onde Deus fala sobre Débora. E Deus, ele levantou Débora para ela ser a voz das pessoas menos favorecidas. E uma vez eu recebi essa profecia que um dia eu seria uma Débora nessa terra. E eu falei: se for para mim ser Débora, que seja feita a vontade do Senhor. Então, o não eu já tenho, né? Mas se as pessoas acharem que eu tenho essa incumbência de representá-las, por que não? Ouvir, né? Representar, lutar, e por que não brigar por elas? Né? E aí depois você vai vendo assim, por que de ser radialista? Por que Deus me deu esse dom? Será que de repente não era para me usar hoje em prol das pessoas, como eu já tenho usado, né, esse dom? Falando, defendendo, brigando, chorando, brigando no bom sentido, porque eu não sou muito assim fã do que o Datena fez, não. Antigamente poderia até ser, mas hoje não. Mas brigando no bom sentido, né?
representando verdadeiramente, porque as pessoas elas estão muito desacreditadas da política. A gente está saindo no dia a dia, visitando, né, os comércios, as famílias. E o que mais a gente ouve? Eu não quero nem ver a cara de fulano aqui, porque veio aqui prometer um monte e não cumpriu. E agora passa olhando para baixo, não tem coragem. Então, eu quero ser aquela pessoa que vai ser a diferença, sabe? Que vai andar de cabeça erguida, de nariz erguido, porque eu não estou prometendo nada para ninguém. Né? Ah, mas qual que é o seu projeto? Não, não vou prometer. Eu vou prometer o meu trabalho, a minha força de vontade. Você está com um problema? Vamos junto, vamos tentar resolver? Se eu não conseguir, eu vou chegar para você. Eu sou daquelas que mata a cobra e mostra o pau. Não vou deixar você no vácuo para depois você olhar. Nossa, olha lá, veio pedir o voto para mim, prometeu mundos e fundos e agora vazou. Longe de mim, eu abomino esse tipo de gente. Isso é o que mais tem. É por isso que a população está indignada e muitas vezes a pessoa fala, não vou votar mais, não vou perder o meu voto. Então eu quero ser essa pessoa, sabe? Fazer realmente, eu gravei um vídeo falando que eu quero ser a pessoa para fazer a diferença. Ah, porque você é melhor que os outros? Não. Porque eu sou filha de um Deus, né? E eu acho que eu sou filha de um Jesus que veio nesse mundo para dar sua vida pelas pessoas, para servir as pessoas. Então, se eu passar por essa terra de qualquer maneira, então de que valeu a pena? Então, eu acho que o propósito político é apenas uma vírgula num propósito muito maior, né, que é fazer a diferença na vida das pessoas e ajudar o prefeito Luiz Cogga, porque eu tenho certeza que ele leva novamente, porque ele fez um trabalho, vem fazendo um trabalho maravilhoso. E a gente vai estar ajudando ele nessa jornada. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Vamos tomar uma água, vamos brindar. Vamos brindar esse momento. Aí, pessoal. esse momento. Não é todos os dias que vou ser entrevistada por Wesley, né, Rosário? E a próxima pergunta aqui, Gi. Quais são os principais valores que guiam sua atuação política? Valores familiares. Os meus valores família, porque tudo que eu sou hoje eu aprendi muito com os meus avós, né? Que são parte deles do sítio, lá do Capitão Brás, em Cajati. Eu até compartilhei, né, nas minhas redes sociais, vídeo com a minha avózinha, que está com 96 anos. 96, meu avô está com 98. Meu Deus. E são pessoas completamente lúcidas, pessoas que ensinaram os seus filhos os verdadeiros valores que se perderam ao longo dos anos em muitas famílias. De você ser honesto, de você trabalhar para você conquistar com suor, de você não ter preguiça, de você, né? Então, assim, eu acho que os meus principais valores são os familiares, mas acima de tudo é o espiritual. Graças a Deus que hoje eu sou cristã. Porque eu falo assim, eu brinco que eu não era gente, não. Eu era bem nervosinha. Eu era bem nervosinha. Para quem me conhece de menina, de escola, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Batia, brigava, era briguenta. Porque eu sempre tive o sangue quente. Mas Deus, Ele nos transforma. Você também é cristão, você sabe disso. Né? Deus, ele faz, quando fala assim, mas é uma nova criatura. Realmente, é uma nova criatura. Quando você se converte verdadeiramente, tudo aquilo que de ruim, de errado que você fazia antes, você tem que se policiar para ser melhor. Então, assim, hoje eu falo para você que toda a diferença da minha vida é justamente porque Deus me preparou depois desse momento de conversão. Então, aquele temperamento explosivo... Tem sim. Eu ainda tenho temperamento explosivo. Só que hoje eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 mil e não jogo a cadeira. Espero não jogar. Mas eu acho que o Espírito Santo controla muito a gente. Sim. E você tem alguma experiência anterior em cargos públicos ou ações comunitárias? Como essas experiências influenciam na sua candidatura? Você falou sobre toda a sua bagagem profissional
Eu acredito que se encaixa bastante nessa pergunta aqui. Eu acho que a política, como eu falei, já desde menina, eu sempre tive muito envolvida com o público, com as pessoas. Eu trabalhei desde muito nova como radialista, sempre fui locutora, porque sempre falei, né, bem, e fui sonoplasta. Então, em Cajati, eu era conhecida como a Gisele Ferreira da rádio. Então, eu sempre estava me comunicando, em comércio, os ouvintes, né, fazendo aquela política ali do dia a dia, né? Depois, com as campanhas de rádio, eu saí em cima de caminhão, fazendo ação comunitária, distribuindo cesta básica, cesta de Natal. Então, assim, a gente já se envolveu com a comunidade desde muito cedo, desde muito nova. Depois veio, né, o envolvimento através da minha empresa, que foi a GIFES, envolvida com as pessoas, com as famílias, realizando o sonho das pessoas. Aí depois da rádio, empresa, eu participei da associação comercial, então a gente estava ali envolvida também com muita gente, fazendo a política das empresas, batalhando pelas melhorias do empreendedorismo, trazendo capacitação, parceria com o Sebrae, enfim. Depois disso, né, eu fui convidada a participar do Sicredi, que o Sicredi tem um trabalho muito legal, social, na cidade, que é o Comitê Mulher, que é um grupo de empreendedoras que se reúne para apresentar projetos sociais, entendeu? Então, eu fui escolhida como coordenadora, tive também que me ausentar dessa coordenação, assim como a presidência da Associação Comercial por causa da política, mas continuo membro do Comitê Mulher. Então, assim, essa política de fazer para o outro, de servir o outro, não é de hoje. Só que nunca eu entendi que isso era política, né? Era uma política, sim. Era uma experiência que eu estava tendo e não sabia que isso já era uma política, né? Então, não começou hoje, não. Eu tinha 14 anos quando começou. Então, você já veio... sem querer, vamos dizer assim, construindo sem querer. Essa imagem, né? E vamos falar agora sobre políticas públicas e prioridades. Vamos lá. A pergunta é: quais são as três principais prioridades para Cajati que você pretende defender se eleita? Sem sombras de dúvidas, eu não tenho como fugir. Deus colocou a bomba assim no meu colo, né? Tipo assim, empresas, comércio, indústrias, área rural, empreendedorismo. É a bandeira principal. Não tem como. Olha para a Gisele e já fala. É empresa. Né? Eu, como empreendedora e presidente da Associação Comercial, eu tive do outro lado. Eu estava ouvindo, né, toda essa galera, sentindo as dores, os problemas, o que foi o caos da pandemia para essa galera, o quanto foi ruim, né? A pessoa não ter o dinheiro para arcar com os seus compromissos, porque não podia vender, né? Então, eu conheci de perto a realidade. Então, não tem como eu vou falar assim, não vou defender o empreendedorismo, não vou defender as empresas. Você está na sua zona de conforto, Você né? entendeu? Uhum. Então, assim, a bandeira número 1, tá? Que eu sei que eu vou lutar com unhas e dentes, porque aí eu vou estar do outro lado do negócio, né? E aí calha naquilo que o prefeito justamente falou para mim. Um dos argumentos que ele falou para mim: não desista, porque olha o trabalho que você desempenhou no município como presidente da Associação Comercial de Cajati, trabalhando de forma voluntária. Você acha que como vereadora você não vai poder continuar ainda melhor esse trabalho? Então, assim, foi um dos motivos que esse é a bandeira 1. Bandeira de número 2. Eu sou expert em eventos. Quantos anos, né? Cerimonialista, né? Radialista, apresentando. A parte da cultura é muito legal, eu gosto demais. Eu entendo que você trazendo bons eventos, né? Movimentando, você melhora tudo. A economia local, é o comércio, é gente nova para a cidade, é o empreendedor que vai vender mais, é o comerciante. Então, assim,
alavancar ainda mais, porque o prefeito ele já tem essa abertura boa para eventos, cultura, turismo, né? E por que turismo é número 3, digamos assim? Porque o turismo, além de gerar renda, vai gerar emprego para a juventude. Os nossos jovens não vão precisar ir embora de Cajati, vai ter oportunidade. Coisa mais gostosa que é. E eu, como bióloga, era vergonha eu falar que eu não ia lutar pelo turismo, né? Inclusive, eu faço parte do Contur, né? Que é uma comissão, né? Um grupo de pessoas que está batalhando pelos interesses turísticos de Cajati. Então, quero aproveitar. Posso mandar beijo? Pode, Xuxa, pode um sim. beijo. Quero mandar um beijo super grande para a Alessandra e todo o pessoal do Contur, né? Pode ter certeza que se eu eleita, vou estar assim, de braços dados com o Contur, porque bióloga, né? Não tem como, né? Bióloga vai ser sempre bióloga, né? De coração. Então, essas são as 3 principais bandeiras. Empreendedorismo, a parte de cultura, eventos, né? Consequentemente, geração de renda, o turismo, né? E assim, pode pôr uma 4ª meio de conhenzinho? Pode sim. Educação, né? Que acho que sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Sim. Tá? E o que vier na minha mão, a demanda que vier, nós estamos dentro, estamos juntos. Tá certo, ó. E eu fiquei muito contente, tá? Mesmo não sendo morador de Cajati, gente, eu fiquei muito contente pela bandeira do turismo, porque eu sou técnico em turismo. Olha então, aí, ó. eu acho que nós que temos esse olhar um pouco mais técnico, a gente sabe do potencial turístico do Vale do Ribeira, a gente sabe que tem um grande potencial e você, eu acho que arrasou nesse quesito. Que bom. A outra pergunta que eu tenho para fazer também, Gi, é como enxerga o desenvolvimento econômico de Cajati e quais políticas você pretende propor para impulsionar a economia local? Que, querendo ou não, você já respondeu nessa primeira pergunta aí, mas eu queria que você entrasse mais em detalhes, assim, como impulsionar a economia local e de Cajati. Eu posso falar para você que a economia de Cajati já está impulsionada? Posso fazer uma piada? Posso. Compare Jacupiranga com Cajati, gente. Pois é, eu vejo que a economia de Cajati, comparada ao Vale do Ribeira, é a gente comparar São Paulo ao Brasil. Né? Sim. A potência que é o estado de São Paulo perante os demais, né? Não desmerecendo as outras regiões, né? Os outros estados, mas eu creio que Cajati, ela está anos-luz na frente de muitos municípios pelo trabalho que vem sido feito, porque são 3 gestões, né? O prefeito Luiz, ele está tentando a 4ª. Então, a gente só vai dar uma ajudinha no sentido de que, como eu sou uma pessoa mais jovem nessa área da política e a gente tem muitas ideias, e com essa abertura que eu tenho com a população, eu vou ouvir e vou botar no papel. É óbvio que as ideias boas a gente vai tentar colocar. E o prefeito Luiz, ele é legal porque ele ouve a gente. Ele ouve. Inclusive, vai rolar um podcast também do prefeito Luiz, né? Vai rolar um podcast. Caramba. E ele vai poder contar tudo que ele fez, que não foi pouca coisa. Então, tá fácil, né? A estratégia é colar no prefeito. Sabe por quê? Porque o trabalho só vai continuar. A gente só vai dar continuidade ao trabalho incrível que ele já fez. E isso se reflete em vários municípios, porque estivemos em registro, né, acompanhando a vinda do ex-presidente Bolsonaro, né, do sempre presidente Bolsonaro. E chegou lá, o que aconteceu? Eu levei meu material, eu gravei, fiz meu material de campanha, né, como uma boa candidata. Fiz lá o meu merchan, marcamos presença e várias pessoas vieram falar dele. Nossa, vocês são de Cajati? Aí teve um que falou assim, manda ele para cá, nós queremos esse prefeito. Eu falei, não, ele é nosso. Então, assim, vai ser muito fácil. Eu creio que muitas pessoas não sabem, mas a importância de você votar no vereador, que é a mesma legenda para o prefeito, faz toda a diferença. Sim, até porque o executivo tem que andar junto com o legislativo. Né? Então, às vezes você escuta... Eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, eu vou votar em você. São raras as exceções, né? Olha, eu vou votar em você, mas no prefeito eu vou votar em outro. Aí eu cheguei para ela e falei, posso te contar um segredo? Eu sou bem assim. Posso te contar um segredo?
Você pode até votar em outro prefeito. Mas se eu for eleita e o Luiz não, sabe o que vai acontecer? Eu serei oposição. E você acha que eu vou ter o mesmo poder como oposição? Não. Por que eles vão dar mérito para mim, né? Que serei oposição. Então, qual é a estratégia do prefeito fazer o maior número de cadeiras lá? Para quê? Para que a coisa realmente avance. E sabe qual é a vantagem do Luiz? Porque na gestão passada, todos os inimigos políticos ele trouxe para conversar. E isso ninguém me contou, tá? Numa reunião nossa, ele chamou um por um e botou para testemunhar para nós, candidatos, verem como é que funciona. Ele falou assim, negócio é o seguinte, você era do partido A, B, C, vamos sentar para conversar? Vamos trabalhar junto ou não vamos? Ele trouxe as pessoas para agregar. Qual é o prefeito que faz isso? Que articula, que traz para um montante, para, de repente, vamos trabalhar junto, vamos fazer a diferença. Então, por isso é a importância do eleitor não votar somente na Gisele como vereadora, mas votar no prefeito Luiz também como prefeito. Eu acho que essa vai fazer toda a diferença. Sim, concordo plenamente com você. A educação pública no município é uma pauta primordial para você? Quais medidas você pretende tomar para melhorar a qualidade das escolas e valorização dos professores? É um assunto que é muito importante falar sobre educação, né? E eu quero saber agora quais são suas propostas aí com relação à educação. Eu até trouxe uma colinha, porque eu sou péssima em memorizar versículos. Eu guardo a palavra da Bíblia, mas não me pergunte onde está. Não me pergunte que livro que tá, não sei. Não Sabe que tá lá na Bíblia, né? Então, eu vou te responder essa pergunta sobre educação baseada num versículo bíblico que está lá em Oséias 4, tá? No verso 6. Diz assim, ó. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento, em outras versões. Cajati, ele está no caminho certo. Mas sem educação, a cidade ela padece, ela morre. Então, eu creio que Cajati, sim, né, tá com uma educação muito bem estruturada, porém, em todas as áreas sempre tem o que melhorar. Eu acho que nós devemos nos preocupar em deixar o profissional feliz, certo? O professor, o colaborador da escola, da creche. Dar ferramentas, né? Para que ele possa se capacitar. Trabalhando feliz, ele vai fazer o seu trabalho perfeitamente bem. Porque não tem coisa melhor do que você fazer com amor. Eu falo assim, faça com amor, porque tudo vai bem. Colocando o amor lá, tudo tempera. Então, eu acho, sim, que o país hoje só não está melhor porque falta muita coisa. As famílias deixaram de educar da maneira com que tinha que educar, jogando a responsabilidade total nos professores, né? A educação, assim, primordial, né? Jogou tudo nas costas. Então, coitado dos professores, né? Então, eu, Gisele, bióloga, formada em ciências biológicas, poderia tranquilamente estar lecionando, dando aula de biologia, de ciências. Pergunta para mim se eu quero ser professor. Pergunte. Quer ser professora, Gisele? Jamais. Na escola, não. Sabe por que não? Eu vou te responder. Eu já fui professora. Primeiramente, você tem que amar o que você faz. Eu amo a biologia, mas eu não amo lecionar. Então, eu acho que cada dom tem que ser... É igual o macaco, quando a gente fala assim, cada macaco no seu galho. O meu galho, o amor que eu faço com afinco, foi a decoração. Eu faço uma festa como se eu estivesse fazendo para minha filha. Então, eu acho assim, a educação tem excelentes profissionais. Mas o que adianta ser um excelente profissional que não gosta de dar aula, que está ali só pelo dinheiro? Então, você tem que capacitar, você tem que, de repente, dar lá um bônus, né, para o profissional. Vamos fazer um final de semana de sombra e água fresca? Vamos pegar os professores, vamos fazer um turismo? Vamos levar para
espairecer, porque muitas das vezes a pessoa trabalha a semana inteira, chega final de semana, é as coisas da casa, é as coisas do dia a dia, não descansa. Aí chega na segunda-feira, tá mais cansada do que na sexta, sabe? Então, eu acho que a educação, para começo, tem que cuidar do profissional da educação, tem que dar todo o respaldo, né? E na minha época, uma coisa bem legal, uma disciplina que existia, que acho que você não era nem nascido naquele tempo, não que eu seja velha, mas é que eu peguei uma fase muito boa. Nós tínhamos uma disciplina que chamava-se Educação Moral e Cívica. Quem tem aí depois dos 40 vai lembrar disso. Mas o que era isso, Educação Moral e Cívica? Gente, nós aprendíamos os princípios básicos lá de educação. Sabe, tratar como gente, né? Hoje, se bobear, aluno bate em professor. E aí, a mãe, para completar, vai lá defender o filho que está errado. Aí vem direito disso, direito daquilo, é estatuto daqui, dali. Os valores familiares, os valores, princípios se perderam. Por isso que a educação é primordial. De repente, eu não sei se vai voltar a educação moral e cívica, mas, sabe, faz uma capacitação legal para os professores, faz alguma interação com os pais para tentar resgatar isso. Por que não começar em Cajati? Né? Ah, mas isso está ultrapassado. Amor, educação, empatia, para mim, nunca vai estar ultrapassado. Arrasou, Gisele. Isso aí. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura e meio ambiente. Ai, minha área. Vamos lá, vamos falar um pouco aqui, vamos dissertar sobre esse tema, que eu acho que é um tema que é o seu local de fala, né? Como bióloga e tudo mais. E a infraestrutura de Cajati é uma preocupação para muitos moradores. Como você pretende lidar com as questões de saneamento básico e transporte público? Isso é babado. É babado, né? A gente andando por aí, o pessoal fala que ônibus, que horário. Eu já pedi para o prefeito, estudar a possibilidade de negociar com as empresas de transporte, porque os horários não batem. Essa é uma das reclamações da cidade. Se você trabalha até 6 horas, o ônibus é às 5. Como é que eu vou embora? Aí a pessoa chega, pega um ônibus 7 horas da manhã, chega lá na porta da empresa, do teu trabalho, o comércio abre 9 horas. A conta não está batendo, a conta cronológica aí não está batendo. Então, isso é legal. Primeiramente, sair, ouvir as pessoas, ver a demanda. Por isso que eu não estou prometendo nada para ninguém. Mas eu, sem ser vereadora, já estou tentando resolver o problema dos outros. Sabe? Porque a gente tem que realmente se doer pelas pessoas. Sim. Poxa, se fosse eu? E se eu morasse num sítio? Graças a Deus, hoje eu tenho um carro para me locomover. Não dependo de ônibus para mim ir trabalhar, né? Até tem minha carretinha que eu puxo a carretinha lá. Quem vê a doida puxando a carretinha, Gisele, da GIFES. Né? Mas nem todo mundo conseguiu ter o seu carro próprio, depende do ônibus. Então, será que essa pessoa vai ter toda hora tempo de ir lá na prefeitura e reclamar? E, olha, prefeito, eu não estou conseguindo. Então, eu quero ser esse canal de levar a demanda. Uma coisa bacana também, você falou em saneamento básico. Logo no meu início de recém-formada, eu participei de um projeto muito bacana chamado Fossas Sépticas Biodigestoras. O que é isso? Em áreas rurais, você sabe que saneamento básico é 0. O que tem lá? Fossa. Então, e você sabe como é que é a fossa? É um buraco no chão. É um buraco. E aquele buraco, aí falando português bem claro, quem me conhece sabe que eu falo português bem claro. Vai o cocô, vai o xixi, vai tudo lá. Quando não vai quando não é misturado da pia da cozinha, é resto de comida. Então, você imagina a gororoba que vira aquilo lá. Só que existe uma coisinha que ninguém sabe, que lá por baixo daquele buraco, lá por baixo, tem um negocinho chamado lençol freático, né? É uma camadinha de água que percorre debaixo. Eu estou dando uma aula de biologia. Gente, você é que formada em biologia. Que percorre lá por baixo, que vai se unir a uma fonte de água, que vai se unir a um pequeno riacho, um riozinho, que muitas das vezes aquela água vai interligar com um poço
de água para você tomar, que aí você não vai ferver a água para tomar um banho, para fazer tua comida. Então, o que acontece? Áreas rurais. Por que antigamente tinha muito negócio de doenças transmitidas pelos vermes? E tinha muito disso. Sim, Justamente para quem estudou ciências na escola sabe disso. A quantidade de vermes que é transmitido pelas fezes, Sim. por exemplo. Então, esse projeto de fossas sépticas biodigestoras é super interessante. Onde a Sabesp não chega com essa parte de fossas, tudo certinho, existe um projeto bacana que eu gostaria muito de apresentar, porque eu já tenho esse projeto em mãos. Que foi uma coisa que eu trabalhei junto com o Sindicato Rural de Cajati, assinei, inclusive, tem algumas casas que foram beneficiadas, só que como o sindicato é um órgão pequeno, ele não tinha condições e nem pernas para alcançar muita gente. Então, foram algumas famílias beneficiadas através do sindicato, no qual quem assinou o projeto foi a bióloga Gisele Ferreira. Na época eu tinha CRBio, tudo registradinho. Hoje meu CRBio eu cancelei, porque como eu parei de atuar na área, mas eu tinha, como o médico tem o seu CRM, nós biólogos tínhamos o CRBio. Então eu assinei. Então eu acho que na parte do saneamento, que vai ajudar muito nessa questão meio ambiente, né, despoluindo o rio, né, ajudando também nessa prevenção a doenças transmitidas por esses digamos assim, as fezes, né, e tal. A fossa séptica é legal, porque ela tem todo um processo, né, de caixas que filtra. Então, o último item, né, como que vai sair isso daí da fossa séptica? Vai sair uma aguinha suja. E aí já vai tudo que tiver de verme, de sólido, né? A parte sólida das fezes vai ficar tudo numa caixa. E o que acontece? Por um processo depois, tem um processo, que eu não vou entrar em detalhes, mas se alguém se interessar, me procure, que aí você transforma aquelas fezes em adubo. Ah, mas não tem verme lá. Não, mata todos os vermes. Então, acaba reutilizando. Então, não tem poluente que vai voltar para o meio ambiente. Então, acho que seria essa uma contribuição que eu já tenho na manga, né? Que é o projeto de fossas sépticas. E está ouvindo a população, né? Então, tem uma queixa lá no sítio. Ah, está faltando água. Ou tem isso e aquilo. Eu acho que isso daí é uma obrigação do vereador ser a voz, né, da população, representar, chegar, né, até a Câmara Municipal. Olha, eu tenho essa demanda, conversar com os colegas, precisamos fazer alguma coisa, apresentar para o prefeito e para tentar solucionar, né, as demandas do nosso povo. Arrasou. E falando também, né, sobre a área rural, Cajati tem uma grande área rural e preservação ambiental e turismo. Como você pretende equilibrar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente? Então, volta no ponto educação. Como é que eu vou alavancar o turismo? Que eu vou numa cachoeira, que eu vou lá fazer uma atividade. De repente, lá nós temos o Morro do Guaraú, né? Que é muito legal. Não sei se você já foi. Já foi com o pessoal do turismo. O pessoal da sala de turismo. O que vocês fizeram lá? Nós fizemos trilha. Além da trilha, você sabe que tem um pessoal que eles voam, né? Que eles voavam, né? Foi interditado lá para poder adequar. Então, o que acontece? Você viu que lá não tem uma estrutura apropriada, não tem lá uma lanchonete, não tem nada. Você tem que levar uma mochila nas costas com água, comida e tudo mais. Sim. Agora, digamos que você não fosse nada envolvido com turismo, com técnico, nada. Que você nunca ouviu falar que a natureza ela demora milhões de anos para decompor um pedacinho de plástico. Aí você levou lá seu pacote de salgadinho, comeu, tomou seu refrigerante e jogou na natureza. Então, por isso que eu falo, a educação é primordial. Educar a pessoa, né? Educar a pessoa o que realmente pode. Porque, às vezes, na escola é só pincelada a matéria. É só pincelado. Então, bater pesado mesmo nessa parte de educação, porque primeiro para você abrir a porteira, né, de uma área de cachoeira,
né, uma área, ela vou fazer uma trilha, você abrir a porta para pessoas entrarem, elas têm que ter a consciência, né, tem que ter a noção clara que, olha, lá é uma área que precisa ser preservada. Eu não posso chegar lá e fazer do meu jeito, levar lá um monte de coisa, vou fazer um churrascão lá na beira da prainha ali, né? Porque o pessoal não sabe, mas as cachoeiras, elas são tidas como uma prainha, né? Água doce, mas é uma prainha. E deixar tudo para trás, né? Pessoas que levam animais lá e deixam o animal na água e faz as coisas na água, né? Então, assim, primeiro educar, né, as pessoas. Eu acho que você deve ter visto isso no teu curso também. Sim, aham. A conscientização para que a gente possa ter um equilíbrio. Muitos falam sobre ecologia também, né? Sim, para que a gente possa ter um equilíbrio, para que a gente possa ter o lazer, né, se beneficiar dos bens naturais, mas que a gente não agrida. Né? Eu sou uma defensora assim, nata. Tanto que até hoje eu tenho uma tatuagem nas minhas costas que eu fiz uma índia. Mas por que você tem uma índia? Porque eu acho que o índio é um símbolo nato da natureza, sabe? Se todo mundo pensasse como um índio, né, a gente não teria tanto desmatamento, tantas queimadas, né? Porque o índio, ele defende, né, de unhas e dentes o seu pedaço de terra. Arrasou. E agora vamos falar sobre saúde, bem-estar social, Gi, tá bom? A saúde pública é um dos maiores desafios do município. Quais são suas propostas para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da saúde? Eu acho que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Eu acho que, paralelo a gente ter ideias boas para melhorar a saúde, nós precisamos ter o apoio da população. Sim. Né? Ajudando, dando ideias, né? Eu acho assim, que é muito fácil criticar. A gente vê por aí muitas pessoas falando muito mal da saúde de Cajati. Porém, eu tenho vários amigos que já trabalharam em instituições, em outros municípios, e falou para mim, Gisele, a saúde de Cajati, sem sombra de dúvidas, é a melhor saúde do Vale. Vem para Jacupiranga, você que está reclamando. Então, assim, é muito fácil criticar. Eu sou moradora de Cajati, moro no bairro Parafuso, nós temos um posto de saúde, sou atendida pelo posto de saúde, porque hoje em dia convênio médico só pela misericórdia, né? Paguei convênio médico particular para minha filha até certa idade. Aí, quando foi para colocar não teve condição. Simplesmente não teve condição. Então, assim, eu dependo do sistema público de saúde. Nunca tive problema. Demora, às vezes? Demora, como qualquer outro lugar. Até no particular demora. Mas, assim, não é porque demora porque a saúde é ruim. É porque demora porque é muita gente. Quantas vezes você ficou doente esse ano? Você já parou para pensar quantas gripes você já teve? Bastante, hein? Você vê agora essa alteração de temperatura. Um dia é trovoada, ontem chuva, amanhã chuva, depois de amanhã sol. Então, esse desequilíbrio, mas tudo isso, você sabe o que é, né? Esse desequilíbrio. É o próprio homem que desmatou, que fez, usou e abusou. E hoje nós estamos colhendo os frutos, os né? frutos do desequilíbrio da natureza. Não tem saúde que aguente. Aí é gente com dengue, é gente com Covid, é gente com isso, é gente com H1 não sei o quê. É virose. É virose. E aí, em vez de diminuir o fluxo, né, nos postos, só aumenta. Então, o que acontece? Eu não tenho que reclamar. Não tenho que reclamar. Eu, Gisele, quando preciso, sempre fui bem atendida. Porém, muitas das pessoas não vai até, né? O local, conversa com educação, já sai falando. E lembrando, né, que nós estamos em período eleitoral. E é claro, né, que período eleitoral ninguém vai tecer elogios, né? As pessoas vão querer criticar. Mas aí vamos esperar passar o dia 6, né? E volta tudo ao normal. Mas você me perguntou melhorias? Ouvir a população, ajudar essa população
a estar levando a tua queixa, né, o teu problema até o órgão que é responsável. Eu acho que esclarecendo para as pessoas que nós não temos um hospital em Cajati, lá não é um pronto atendimento, é um local de emergência. É por isso que especialidades é registro Pariquera. Então lá ninguém tem a obrigação de manter lá um dermatologista, porque nunca vai ter isso em Cajati, né? Então, antes de falar, criticar, meter o pau, vai aprender, vai estudar. Então, assim, eu não sei tudo, tá? Eu não sou expert em prefeitura, em governo, mas a gente vai atrás. A gente tem que fazer tudo de acordo com a lei e, de repente, mostrar para a pessoa, né? Como funciona, como é. E falando sobre também saúde, né, e bem-estar social, como você pretende lidar com o atendimento à população idosa e as pessoas em situação de vulnerabilidade? A dicção ficou com Deus, tá? Vulnerabilidade. Deixe ela com a aula de português. Não, é difícil, mas eu vou te dar uma técnica de cerimonialista, tá? Tá. Quando você vê que é uma palavra complicadésima, você faz de conta que é uma valsa. E aí você fala bem devagarinho. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Olha aí. Tá vendo? Aí não enrola. É porque acaba acontecendo trava-línguas, né? Você vê que é uma palavra complicada, você vai falar rápido, aí você se enrola. Então você fala um pouquinho mais devagar. Gente, aula de biologia, de português. Aqui eu já vou sair formado. Aí, tá vendo? Esses dias o vice-candidato a vice-prefeito perguntou: Gisele, qual a sua formação? Eu falei assim, aí você fez uma pergunta difícil. Aí eu comecei a falar, isso. Técnica em processamento de dados, estou fazendo cursos de fotografia, estou fazendo teologia pela Unicesumar, espero em Deus terminar. E tudo isso que a gente já falou. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sou curiosa, adoro estar no meio, assim, aprendendo mais. Eu acho muito legal. E as lives que eu faço, eu aprendo a cada live, sempre é um tema novo. Então, assim, eu já estou expert em vários assuntos. Você me perguntou sobre população idosa e situação de pessoas em vulnerabilidade. Eu acho que as igrejas, elas têm um papel primordial nas cidades. Você também é da Brasil para Cristo. Você sabe que nós também temos um trabalho maravilhoso. Mas só que o que acontece? Às vezes é um dia no ano que nós vamos fazer um trabalho lá. Sim. Social, lindo por sinal. Mas as igrejas, elas não têm condição financeira, elas muitas das vezes não têm mão de obra, porque é um trabalho voluntário. Então, o meu ver, como nós podemos melhorar? Fazendo alianças. Vamos fazer parceria com ONGs, proteção animal, entendeu? Tem tanto cachorro, gato abandonado aí. A prefeitura já faz isso, faz aquele programa lá, o dia de castração. É legal, ajuda a controlar. O que nós podemos fazer para as pessoas mais carentes? Gente, a prefeitura, ela tem o departamento que cuida. Porém, vamos fazer mais? Vamos se unir com as igrejas? Vamos unir? Porque é o voluntário das igrejas juntando com a cesta básica que tem o departamento, lá o CRAS, lá o CRES, que ajuda, né? Dentro da prefeitura, que é um órgão especializado, sabe? Eu acho assim, juntos a gente consegue fazer a diferença. O slogan que eu coloquei na minha gestão na associação comercial foi que juntos nós somos mais fortes. Uma andorinha sozinha, ela não faz um verão. Né? Eu, Gisele, sozinha, eu nunca vou conseguir colocar tudo isso aqui em prática, tudo isso que a gente conversou. Mas se a gente se unir, pessoas com boas ideias, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Arrasou, é isso aí. Agora vamos falar sobre juventude e inclusão. Né? A pergunta é: quais são suas propostas para envolver a juventude nas decisões políticas e criar oportunidade para os jovens em Cajati? Isso é uma pergunta muito boa, Gisele. Por quê? Porque eu sou jovem e
eu sou uma pessoa que sou politizada pelos meus pais, né? Mais pelo meu pai. E quando eu quero conversar de política, infelizmente eu não converso com política com pessoas da minha idade. Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta e eu quero saber, Gisele, qual que é o seu projeto para estar envolvendo os jovens na política? O jovem não quer saber de política. Infelizmente. Porque o jovem é descolado. A visão do jovem hoje é que político não presta. Político é ladrão, político é safado, né? Político que vai para a cadeia consegue se reeleger. Político que tem um monte de processo, tá aí. Mas isso não é culpa do jovem, né? É culpa da justiça falha que nós temos hoje. Porque eu sou da seguinte opinião que para você ser um político, você tinha que fazer um concurso público. Igual você se lasca de estudar tantos anos para você conseguir entrar numa faculdade, o político tinha que ser assim também. Sim. No mínimo, saber ler, escrever, falar igual gente. Porque tem pessoas que se candidatam que nem abrir a boca sabe. Então, é por essas e outras coisas mais que a gente vive no mundo político que o jovem prefere ficar no celular, prefere ficar lá num bate-papo, conversar papo de jovem. Por que vai entrar na política se nada muda? Essa era a sua visão? Vou te perguntar agora como um jovem. O que você pensava a respeito de política? Olha, eu tinha um certo preconceito, não vou mentir. E depois, se eu falar pra você que eu gostava de falar de política há uns 2 anos atrás, eu vou estar mentindo, eu não gostava. Eu comecei depois que a gente se forma, a gente vai procurando mais se informar. Mas, assim, não é todo mundo que tem esse posicionamento que eu tenho hoje. Wesley, eu acredito que os jovens de hoje, nós temos um poder. Eu falo nós, porque eu tenho 47 anos, mas o meu espírito ainda é de adolescente, sabe? Porque eu vivo tudo com muita intensidade. E a minha convicção é que eu sempre ouvia quando eu era criança que o jovem de hoje é o futuro do amanhã. E não está errado. Os nossos pais, os nossos avós, eles fizeram tudo o que eles puderam fazer até o dia de hoje. Quem vai batalhar para um futuro melhor somos nós. Sim. Sou eu, é a minha filha, é você, a sua irmã, entendeu? Então, se a gente não batalhar para mudar a mentalidade da nossa juventude hoje, para trazer o jovem, para se inteirar, para fazer a diferença, nada vai mudar. Sempre vão ser os mesmos. Os ladrões, os corruptos. Você me entende? Então, eu até anotei aqui, ó, olha um exemplo, falando da juventude. O exemplo do deputado mais votado, acho que não sei se você acompanhou, com mais de 1.400.000 votos. Nicolas Ferreira? Nicolas Ferreira. Ele foi o deputado federal do Brasil mais votado. E como que esse menino chegou? E você sabe qual é o partido dele? PL, né? Ele é do meu partido. Sim. Coincidentemente, é do Partido Liberal. E se o Nicolas, como jovem, não tivesse aceitado o desafio? Como é que ele ia saber que ele ia ser o jovem mais votado? Isso já mostra que a nossa realidade está mudando. Então, nós temos um poder muito grande na mão. Às vezes a pessoa fala, mas um voto não faz diferença. Faz. Mas você já ganhou, não vou votar em você. Não, vote você e traga sua família. Porque nós temos casos em Cajati de pessoas que não conseguiram entrar por 1, 2, 3 votos. Então, faz sim. Então, posso dar um recado para a juventude? Pode sim. Jovem, você é o futuro da nossa nação. É o futuro do nosso país, é o futuro do nosso município. Você sim, que hoje tem a mente aberta, tem todo o entendimento, pode fazer a diferença. E por que não ser o vereador mais votado na próxima campanha? E por que não chegar até uma Câmara Municipal fazendo a diferença, sendo um prefeito bom, sendo um deputado como esse menino aqui?
Então, eu acho que os jovens, ele tem que ter voz ativa, mas para que ele tenha voz ativa, ele precisa se inteirar. Começar a procurar mais, ir até uma sessão. Vai inaugurar lá uma ponte. Vai participar. Vai ter um evento da prefeitura. Vai participar. Então, não adianta nada você criticar e achar, né? Porque de achismo o mundo está cheio. Então, a partir do momento que você começa a procurar, se preocupar mais, você começa a pegar gosto pela coisa. E aí tentar mudar a nossa realidade. Sim, com toda certeza. E nós temos que dar o primeiro passo, né, Gisele? Sim. Como você... Só um minuto aqui, que esse óculos aqui, Gisele, o grau dele tá errado. O que aconteceu com o teu grau? Não sei, eu acho que aumentou. Aumentou? Cada vez eu ficando mais cego. Mas é isso daí, eu posso te falar que a idade acontece essas coisas mesmo. Ai, menina, nem faz. Não se preocupe que vai piorar um pouquinho mais. Obrigado pela motivação. Como você planeja trabalhar a inclusão social e garantir que todas as vozes, inclusive a das minorias, sejam ouvidas? Meu Deus, como é que a gente vai ajudar o povo? Já estou ajudando. Se eu te contar que eu comprei um celular, e esse celular tá como Gisele Ferreira vereadora. Nossa, já tem um celular comercial, entre aspas. Sim, eu já tenho um celular porque nós compramos esse número porque, assim, a demanda de decoradora, né, é complicado. Porque eu recebo mensagem no WhatsApp pessoal da empresa, no Facebook pessoal da empresa, no WhatsApp, no Instagram, em tudo quanto é lugar. E eu fico totalmente perdida. E para quem sabe, né, me conhece, eu não tenho secretária. Eu sou 1001 utilidades e tenho as meninas que me ajudam na montagem das festas. Então, eu falei, não posso deixar os meus telefones, coisa de festa, vai virar um balaio de gato. Então, o que eu fiz? Eu já comprei um telefone novo, tenho o número do WhatsApp, posso passar o número? Pode, olhe para a câmera e... DDD é 13... Olha, o WhatsApp da Gisele Ferreira, vereadora. Para que é esse telefone? Para você mandar a sua sugestão, para você mandar a sua ideia, né? Para você trocar uma ideia com a gente. Uma visita, quero te conhecer, quero tirar uma foto com você. Tá valendo tudo. Menos pedir orçamento de festa. Orçamento de festa é nos outros canais, tá? É o DDD 13 99606 5413. 99606 5413. Como é que eu vou ajudar esse povo? Através desse canal, que é o canal específico para ouvir. É como se fosse uma ouvidoria da candidata, tá? Foi uma maneira que eu achei de estar mais pertinho do povo. As minhas redes sociais e as lives. As lives foi um presente de Deus. Eu não vou parar. Perguntaram para mim, se você for eleita, você vai parar de fazer a live? Você vai parar de trabalhar com decoração? Não vou parar. Até porque eu, como decoradora, só trabalho mais aos finais de semana. É a minha empresa. Eu não vou fechar um negócio de 13 anos, né? Até porque a Câmara não funciona de sábado e domingo, né? Para todo mundo que sabe. O vereador, ele trabalha, né, de segunda a sexta. Né, porém, algumas emergências, né, que ele está ali pronto para ouvir, mas o dia dele trabalhar. Então, o dia que o vereador descansa, eu trabalho como festa. Então, nós vamos continuar as lives, vamos ter esse canal, né, para ouvir a população. E me perguntaram também sobre os brindes. Não estou sorteando brinde, porque não pode. Brinde é proibido. E para você que acha que cesta básica, churrasco, camiseta. A gente está usando uma camiseta verde, já me pediram. Eu falei assim, você quer que eu vá para a cadeia? Não pode, gente. Existe uma lei eleitoral que é proibido. E se você, que é munícipe, vê alguém oferecendo qualquer benefício, denuncie. Tire foto, filme, grave, porque esse tipo de político corrupto, se está fazendo isso na campanha, imagine dentro de uma prefeitura, dentro de uma Câmara. Isso aí é o famoso assistencialismo, pessoal. E é crime, tá bom? É a famosa política da moeda de troca, né? Com certeza. Então, mas aí eu te pergunto, eu vou te dar uma cesta básica hoje.
Dor de barriga dá uma vez só? Não. Quantas vezes a pessoa tem caganeira ao longo da vida? Então, Muitas. e quantas vezes você acha que uma cesta básica vai durar quantos anos? Se durar um mês. Então, gente, pelo amor do nosso Deus que está no céu, não venda o seu voto. O seu voto vale muito. O seu voto vai valer os 4 próximos anos da sua vida. Tá? Então, eu peço encarecidamente. Eu sou contra qualquer tipo de venda de voto. Eu acho, assim, abominável. E se oferecer cesta, aceita, mas não venda o voto. Só pegue a cesta e tá tudo certo. Ainda denuncia ainda. Exatamente. Ainda denuncia. O cabra larga a mão de ser safado. Tá certo. E vamos falar sobre... Agora, estamos aqui já nos assuntos finais. Vamos falar um pouquinho sobre segurança pública, Gi. Tá bom? Que aqui a gente vai falar de tudo um pouco. Você sabe que eu sou quase que uma investigadora de polícia? É? Sabia disso? Não sabia, Segurança não. pública é algo que muito me atrai. Sério? Muito. Se eu pudesse, eu abriria uma empresa de investigação policial. Junto com a minha amiga Paula, que ela é perfeita. Sério? Então, se eu falar assim, eu quero que você descubra tal coisa, você consegue descobrir pra nós? Olha... Stalker. Gisele Stalker. Não, mas aí, brincadeiras à parte, eu trabalhei na delegacia de polícia por alguns... Eu não sei se passou de 1 ano. Eu acho que foi 1 ano. Mas assim, eu vi todo o andamento lá, como é que era dentro do cartório central. Eu fazia registro de boletim de ocorrência. Eu vi muita coisa lá dentro. Muita coisa ruim, muita coisa boa. E foi lá, inclusive, que eu conheci meu marido, né? Foi lá que ele me conquistou. Foi lá na delegacia. E a segurança pública eu acho muito legal, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Mas o Estado, ele é muito precário com relação à segurança pública no sentido eu vou citar algumas coisas básicas, tá? O meu marido chegou em casa uma vez e falou, vou comprar café para levar para a delegacia. Falei, comprar pó de café? Não tem? Não tem. Aí um dia ele estava levando pacote de papel higiênico. Eu falei, meu Deus, que polícia é essa que não tem nem papel higiênico para usar? Então, eu creio que, em parceria com o município, por que não dar um respaldo para esses profissionais? Sim. Polícia Militar, eles não ganham milhões, assim como as pessoas acham que policial ganha horrores de dinheiro. Não, tá arriscando a sua pele, você entendeu? Para estar protegendo a cidade. E hoje nós estamos num mundo que se você vai tentar defender e aponta a arma para um bandido, você vai preso. E você vai para cadeia. Então, que país é esse? Então, eu acho que hoje ser policial é muito difícil. O meu marido, ele é recém-aposentado, ele foi investigador a vida inteira. Ele se aposentou e ele falou para mim, olha, eu não vejo a hora de me aposentar porque eu corro o risco de, no final da minha carreira, tomar um processo e perder todos os meus direitos. Então, olha só a mentalidade de uma pessoa que dedicou a sua vida inteira para defender o cidadão, chegar no final. Então, assim, onde nós podemos ajudar esses profissionais? Estrutura. Hoje, um policial, ele não tem um acompanhamento psicológico, ele não tem, sabe, uma pessoa para ouvir. Será que, de repente, ele não está lá cheio de traumas, de problemas, acaba ouvindo tanta coisa ruim, porque a delegacia e é um lugar, né? A Polícia Militar, o 90. Você imagina a quantidade de coisa ruim, a carga de coisa negativa que esses profissionais escutam ao longo do seu dia. Então, muitas das vezes, ele não vai. Quantas vezes meu marido nunca trouxe o problema para mim, desabafou, e aí, às vezes, estava nervoso, eu perguntava, o que está acontecendo? É coisa do trabalho, mas você não precisa saber, sabe? Então, assim, eu creio que nós precisamos fortalecer, né, o nosso time de segurança, que é a Polícia Militar, que é a Polícia Civil, de repente ajudando mesmo na parte estrutural lá, olha, tá tudo bem, precisa ir de um açúcar, de um café, né? Olha, a gente tem um programa aqui para ouvir, né? Tem um psicólogo uma vez por semana, né? Para quem estiver precisando, eu acho que é bem legal, porque o policial estando bem, né? Ele vai trabalhar melhor,
né? E outra coisa bacana que já existe também, né, é a parceria da educação da polícia, porque assim, é legal também a polícia estar inserida na escola, para que a criança ou adolescente não veja a polícia como um vilão. E tinha o Proerd antes, Sim, né? estimular ainda mais Sim. o Proerd, né? O Proerd. Sabe uma coisa legal existe também? ainda o Proerd, Gisele? Eu acho que existe o Proerd. Inclusive, eu fiz algumas decorações para o Proerd. Eles fazem, né? A diplomação dos alunos. Sim, é um negócio bem legal. É bem interessante o projeto deles, né? Então, Eu acho que é isso. É trabalhar em parceria. Para mim, é tudo parceria. A minha vida foi parceria. Porque junto a gente não faz nada sozinho, né? Sozinho a gente não faz nada. E sim juntos. Deixa eu organizar a minha frase. olha, aqui com a questão da segurança pública, a gente deu essa pincelada aqui, você já respondeu as perguntas que eu tinha, porque Gisele é assim, gente. Gisele, que você vai ver, ela já responde antes de você perguntar, que raciocínio é lógico. Gestão e transparência, amiga. Só lembrei de um detalhe antes de falar de gestão e transparência. Existe um projeto chamado Vigilância Solidária. O que é esse projeto? Eu vou falar porque, enquanto presidente da ECOM, nós tivemos algumas reuniões, né, com a Polícia Militar. Então, já existe um projeto chamado Vizinhança Solidária, que é uma área vigiada pela comunidade. Você faz parte desse projeto. Eu estou no grupo, eu sou uma cidadã vigilante. Então, se aconteceu alguma coisa na minha rua, eu tô vendo lá que o marido tá espancando a esposa. Eu não preciso ir na delegacia denunciar. 190, eu faço parte da vizinhança solidária e eu quero fazer uma denúncia. Então, nós como cidadãos podemos ajudar. Então, isso também muitas pessoas não sabem. Então, eu acho que é legal também, eu como membro já dessa vizinhança, fazer com que esse projeto seja mais difundido, seja mais, né, ampliado para que mais pessoas tenham conhecimento e participem junto. Eu também acho que é um braço para a segurança da nossa cidade. A famosa parceria, né? Parceria com a Polícia Militar. Tá certo, isso aí. Vai lá, gestão e transparência. Gestão e transparência. Qual a sua opinião sobre a atual gestão da Câmara Municipal e como você pretende melhorar a transparência e o diálogo entre o governo e a população? Eu tenho vários amigos hoje na Câmara, né? Pessoas excelentes, também fizeram um excelente trabalho. Porém, o que acontece? A gente tem que visitar as pessoas. Época de campanha, como que eu não vou lá na casa de A ou B? A gente não consegue visitar todo mundo porque o período de campanha encurtou. Mas a gente ouve muito. E às vezes eu falo para a pessoa, não, tudo bem que você está decepcionado com as pessoas. Mas eu sou nova, me dá uma oportunidade de fazer a diferença. E assim, eu gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu. Eu fui visitar a Feira Livre, e eu estava indo embora já. A gente tinha panfletado, conversado com as pessoas, e tinha um morador da Barra do Turvo vendendo seus produtos lá, um pequeno produtor rural. E aí aquele senhor me chamou a atenção e eu fui ali cumprimentá-lo, pegar na mão dele. Ele estava sentado assim num banquinho, né? Eu tive que abaixar para falar com ele. E aí eu falei assim, olha, eu não sei se o senhor me conhece, eu sou candidata a vereadora, eu gostaria de, né, me apresentar, eu sou Gisele Ferreira. Fui entregar o material, ele falou, não, filha, mas eu não voto aqui, eu sou da Barra do Turvo. Falei, senhor, não tem problema. Não tem problema, né? Que o senhor não me conhece. E naquele momento parecia que Deus colocou aquele homem ali para falar comigo. Eu compartilhei esse vídeo desse senhor no meu Instagram, no meu Facebook. E eu já vou deixar um compromisso, eu vou recompartilhar, repostar, porque a gente vê a realidade das pessoas desacreditadas. E ele falou assim, não, minha filha, nada vai mudar. Não foi com essas palavras, mas ele falou assim, não vai mudar. Não mudou até agora. E aí eu falei para ele, eu peguei na mão dele. E naquele momento eu falei assim, é por essas pessoas que eu preciso lutar.
para mostrar que dá para mudar sim. Eu tenho voz, meu Deus, eu tenho um celular. Se alguém tentar me calar, eu vou gravar. Eu não tenho medo. E eu falo para todo mundo, para quem conhece a Gisele, que chega no comércio e sai gravando uma live para divulgar a tua empresa, por que eu não vou abrir um celular e vou gravar para te defender? Se você está sofrendo uma injustiça. E naquele momento que ele começou a falar comigo, e eu vi nos olhos dele, sabe? A decepção com os políticos. E eu falei assim, posso falar uma coisa para o senhor? Eu sou cristã. Eu tenho um Deus. E eu posso pedir para o senhor, não desacredite das pessoas, porque ainda existem pessoas boas nesse mundo. E eu já comecei a chorar. Ainda existem pessoas boas nesse mundo. E ele falou, não, minha filha, mas são poucas, que não sei o quê. E eu peguei isso aqui e falei para ele assim, o senhor guarda. Não tem problema que o senhor não vota em mim. Guarda. Porque lá na frente o senhor ainda vai ouvir muito falar dessa moça aqui, ó. Que vai fazer a diferença. Sabe? E aí ele falou assim para mim. Ali eu vi que foi o próprio Deus que falou comigo. Sabe? Parece que o Espírito Santo desceu ali e usou a boca daquele homem e falou assim, olha, mas se eles pedirem para você fazer as coisas erradas, não faça. Aí aquilo eu falei assim, Senhor, obrigada. Eu agradeci. Obrigada por o Senhor estar aqui. E eu falei para ele, para mim já valeu a pena. Sabe? Ter encontrado o Senhor aqui. Ouvi isso. Eu falei, eu não vou fazer coisa errada. Se até hoje eu não fiz, eu falei para ele, eu tenho um Deus. Né? E se for pela vontade do Senhor, eu tenho sim, eu tenho compromisso por essas pessoas para fazer a diferença. E quando o prefeito me convidou para ser candidata, ele falou assim, Gisele, só vou te pedir uma coisa. Não pague nada para ninguém. Não dê nada para ninguém. Não foi assim que eu entrei para a política. Então foi por esse motivo também, por essa honestidade, por essa idoneidade do Luiz, que eu falei, não, esse é dos meus. E é por essas pessoas, como esse senhor da Barra do Turvo, que nem eleitor era daqui. Perdi não, eu ganhei. Mais de meia hora ali. Chorei, abracei ele. E eu saí dali realizada. Eu falei para ele, não tem problema, se eu não for eleita, mas já valeu a experiência, sabe? Coisas que eu estou vivendo nessa campanha, é só o Senhor. São presentes de Deus. Nossa, amiga, que lindo, né? E são experiências que vão adquirindo nessa caminhada política que eu acho que você, né, cada vez mais aqui, várias experiências. E eu acho que isso é o mais especial de tudo isso, né? Sim. E falando ainda de gestão e transparência, caso eleita, como você pretende fiscalizar o Poder Executivo e garantir um bom uso dos recursos públicos? Porque, para quem não sabe, o papel do vereador é fiscalizar. Sim. Né? Eu não falei para você que eu vou colar no prefeito? Gente, grave isso aqui, já tá falando, vai colar no prefeito. A sombra do prefeito, mas assim, a sombra boa, né? Porque eu creio que eu não vou ter trabalho nenhum de fiscalizar. Porque não é à toa que ele foi eleito, né? Por transparência, tava na Band, tá para todo mundo ver. E ele não foi eleito, né? A melhor gestão a nível estadual, Estado de São Paulo. Recebeu o prêmio nacional, né? Então, assim, é lógico, nós temos a função de estar ali fiscalizando. E não é só a prefeitura, não, viu? Fiscalizar a Câmara. Uma coisa, nunca ler um documento sem... assinar um documento sem ler. É por isso a importância de você escolher um candidato que seja bem instruído, que entenda, que sabe o que está no papel, que não vai assinar qualquer coisa, assinar uma bomba lá. Que não seja alienado também. Você entendeu? Entendi. Um vendido. Olha, tá aqui, ó. Vamos fazer isso aqui e aí eu te dou isso aqui. Você entendeu? É por essa importância. Então, eu vou fiscalizar sim, vou estar junto, vou estar sendo aquela pessoa chata e curiosa, quero ver. Ah, vai ter um evento aí religioso. Liberou não sei quantos mil. Vou ser aquela coisinha que vai estar lá. Quanto, para quê, para onde vai? É voluntário? Já está pedindo doação na igreja? Mas vai para onde esse dinheiro?
eu vou ser a pessoa que você é a primeira a querer olhar. Até porque eu creio que a gente não pode misturar as estações. Fé, a gente não pode misturar com política. Você entendeu? Fé é uma coisa, política é outra. E muitas pessoas estão usando a igreja para se beneficiar. Então, assim, não generalizando, né? Com certeza. Não generalizando. Mas a gente sabe de muita coisa por aí. E eu vou ser aquela pessoa que vou ficar de olho. Tomem cuidado, então, que ela tá na área. E o meu celularzinho, eu posso. Agora eu tenho 2. Agora tem 2. isso aí. Deixe ela. Agora vamos encaminhar pro último assunto aqui. Temos 2 perguntinhas, tá bom? E aí depois vamos finalizar já essa entrevista maravilhosa com muitas informações da nossa amiga Gisele. Vamos lá, amiga? Bora. Questões locais específicas. Existem questões específicas em bairros de Cajati que você acha que não estão recebendo devida atenção? Como você pretende abordá-las? Existem, sim, bairros que não estão recebendo devida atenção. Só que todo bairro que falam para mim, falta isso, falta aquilo, coitado do prefeito. Eu chamo de vídeo. Prefeito, encontrei com uma pessoa, assim, assim, assim. Eu posso gravar a sua resposta? Pode. Gravo e não sou vereadora, tá? Sou só candidata. Vou lá. Fulano, ó, sua queixa tá aqui, ó. Perguntei pro prefeito, ó a resposta. Tá? Essa é a Gisele. Existe vereador que faz isso? Não sei. Mas essa é a Gisele. Essa sou eu. E eu não estou falando porque eu estou aqui, né? Quem me conhece no dia a dia, quem acompanha 3 anos de live, sabe que o que eu tenho que falar, eu falo. Dou a quem doer. Ainda mais se eu estiver na razão, sabe? Então, assim, existem bairros que não chegou asfalto? Existe. Mas eu já fui atrás. Ele falou, tá no projeto. Não consegue, gente, resolver a cidade inteira em 4 anos, em 8 anos. É muita coisa. Você imagina você pegar um negócio tudo zoado. Cajati foi construída tudo de qualquer jeito. Tem ruas na estreita que se você parar um carro de um lado, não passa carro do outro. Calçada, casa sem calçada, casa que tem... Então, é muita coisa. Muita coisa está sendo feita. Eu saí essa semana que passou aí na Vila Vitória, lá entregando meu material de campanha. Quando eu olho para o lado, uma rua lá, sendo a calçada lá, alinhadinha, organizadinha. Eu falei, olha, que legal. Aí você começa a andar pela cidade, tem obra em tudo quanto é canto. E é óbvio, né? Você acha que se Jesus Cristo, que era santo, perfeito, não agradou todo mundo? Por que o prefeito, por que o presidente da República vai agradar? Então, assim, às vezes falta um pouquinho de paciência e às vezes a pessoa só reclama, mas não tira a bunda do sofá e vai na prefeitura ou vai na Câmara, bota num papel, apresenta lá, junta os moradores da rua, do bairro, precisamos urgente disso. Apresenta, protocola lá na prefeitura. Então, eu acho que é assim, sabe? Com relação a essas questões de bairro, ouvir a população e ajudar eles nesse sentido. Ah, não sei fazer um projeto. Vamos lá, vamos escrever junto. Te ajudo, ó. O que precisa? Ah, precisamos lá da iluminação. Vamos, então, fazer um pedido lá para o prefeito, oficializar. É uma prova que você pediu, não vai ficar só na boca. Eu fui lá e eu pedi. Ah, Gisele, está demorando. Manda outro. Para que o vereador serve? É para te ajudar nisso também. É para ser a voz, o ouvido, né? E para ir lá representar. E a última pergunta aqui dessas questões locais específicas. Cajati tem enfrentado desafios com transporte rural. Você tem algum plano para melhorar essas condições? Foi aquilo que eu já acabei até antecipando, falando do transporte, que às vezes o rural, às vezes o empreendedor não contrata uma pessoa que mora no sítio porque não está batendo os horários. Sim. Mas isso é super simples de resolver. Basta uma reunião com os prestadores de serviço. Adequar
Sim. É um diálogo. Isso aí é a coisa mais simples de resolver. Tudo se resolve no diálogo, Entendeu? na verdade, né? Prefeito, vamos marcar uma reunião aqui com as empresas A, B, C, Y, Z, que estão fornecendo transporte para aquela região? Vamos tentar? Se eu saio 6 horas do meu serviço, como que o ônibus é 5 horas? Eu vou embora andando pela BR? Vou andar quilômetros? Gente, é coisa simples. Só que muitas vezes o prefeito não vai ter esse conhecimento. Então, falta alguém que vai comunicar. Eu quero ser esse pombo correio que comunica, que faz esse meio de campo para tentar resolver o problema dessas pessoas. Arrasou. E vamos finalizar, Gi. Queria já agradecer pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Por você estar aqui, né, cedendo o seu tempo para estar falando toda a sua trajetória, o que você pretende fazer. E espero mesmo de coração que tudo dê certo. Já deu certo em nome de Jesus, tá bom? E nada disso é em vão. Se não for agora, experiência para algo maior. Eu falo que já valeu. Sim. Por essas experiências que eu tenho vivido e por todo o carinho que eu tenho recebido nas ruas da cidade. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse tão querida. Sabe, às vezes eu achava assim, poxa... às vezes você se sente sozinha. Eu tenho poucos amigos mesmo. Sim. Amigos, dá para contar na palma da mão. Aqueles amigos que você pode contar. Mas às vezes você sai e você nunca imagina. Pessoas que lembram de mim da rádio. Olha, eu te conheço. Né? Então, assim, acho que já valeu a pena. Já valeu super a pena. É isso aí. E agora, para finalizar, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para os eleitores de Cajati? Tá bom? E também já vou emendar aqui. Se eleita, qual é o seu primeiro ato como vereador? Aí você já pode finalizar olhando para aquela câmera. Qual a sua câmera? A minha é aquela. Aquela. Olha para a câmera lá, você como comunicadora. Você sabe que aqui é eu falo que são todas minhas, né? Posso falar que são todas minhas? Lógico, filha. Porque quando eu tô desse lado, a minha é a sua, é aquela. Quando eu estou aqui, a minha é aquela. E quando nós vamos falar para um todo, né? A nossa também é aquela. Então, todas. E falando em todas, antes de eu finalizar, eu queria expressar, né? Do fundo do meu coração, um agradecimento mais do que especial à equipe Abdon. Arrasou, isso. Vamos lá. Arrasa, amiga. Eu tô engolindo o choro toda hora, porque eu sou uma pessoa chorona. Quem me conhece sabe disso. Então, eu quero, assim, agradecer essa oportunidade, né? Como foi uma porta que Jesus abriu para mim no GIFES Podcast, que também foi um braço do meu ministério, onde eu tenho a oportunidade de contar histórias de pessoas, assim como eu contei a sua história aqui. Você Sim. também foi um entrevistado meu, né? Nós estamos aqui, gente, nos estúdios Abdon, onde acontece o Pode Hablar, do Wesley, onde acontecem os GIFs Podcast da Gisele Ferreira. Eu não poderia deixar de agradecer essa porta aberta aqui. Ele sabe que eu defendo ele de unhas e dentes, é um super parceiro. Eu acho que é um profissional, assim, como outro não tem na nossa. Nós temos excelentes profissionais no Vale, mas igual a Abdon, eu encho a minha boca de falar, porque foi um cara, assim, que depositou a confiança em mim, abriu as portas para que nós estivéssemos, inclusive, Sim. hoje aqui. Então, Israel. Lá, nossa. Ó. Tá certo? Acho que tá, amiga. Ah, que lindo, tá lindo. Olha lá. Israel, obrigada, tá? Por tudo que você tem feito. E eu creio que as parcerias continuarão. A gente vai continuar entrevistando muita gente boa aqui nesses microfones, que é nosso, né? Sim, e mostrando aí, contando várias histórias aí de várias pessoas aqui do Vale do Ribeira, porque a nossa região é babadeira. Tem eu, tem você, tem Israel. Mas agora, amiga, bota pra quebrar. Vamos lá, minha mensagem final. A minha mensagem final é agradecer. Só agradecer. Agradecer pela oportunidade de ter te conhecido, de ter passado pela sua vida de alguma forma, de ter te entrevistado, de ter chegado na sua casa através de um programa de rádio, um podcast, uma live, ter sido sua amiga, confidente,
de repente ter ouvido um problema seu. Essa é a nossa função nessa terra. Jesus veio para isso. Jesus veio para fazer a diferença nesse mundo. E nós, como cristãs e filhas dele, o que a gente pode fazer? Não sou perfeita, mas nós precisamos seguir, copiar esse ser perfeito que foi Jesus Cristo. Então, hoje o meu pedido para você, né? É lógico que eu vou pedir o voto, sim. Mas mais do que pedir o seu voto e a sua confiança, é agradecer por você ter me acompanhado nas redes sociais, por você ter perdido um pouquinho do seu tempo, tirado um pedacinho para ouvir um vídeo, ouvir aí um vídeo divertido. E se você quiser saber mais da minha história, os nossos Instagrams lá, gisele.ferreiraoficial, tem tudo lá, é só você olhar. A minha vida é um livro aberto. Eu quero dizer que já valeu a pena, né? Foi um período assim que eu jamais imaginei que eu passaria, né? Eu creio que foi um reconhecimento de Deus. Muitas pessoas tentaram me parar, não somente na minha vida pessoal, mas também na minha vida espiritual, né? Eu passei por provações, muitas provações, inclusive dentro de igrejas, as quais eu passei. Mas hoje eu entendi que foi um estágio para me chegar a ser quem eu sou hoje. Então, hoje eu me sinto mais do que preparada, porque eu estagiei no maior dos estágios que uma pessoa poderia estagiar. Apanhando, sendo perseguida, sendo humilhada, mas com a fé em Deus, de cabeça erguida. Hoje eu não devo nada para ninguém. Estou apta a te representar. Tanto nas formas legais, né? Nós temos aí as leis eleitorais, nós temos aí sites que você possa investigar. Investigue os candidatos. Veja a ficha do candidato. Então, hoje eu posso falar, não devo nada para ninguém. Minhas contas estão ok. A minha empresa sempre foi uma empresa idônea. Eu sempre fui uma pessoa que prezei muito, né? Porque se você é uma pessoa que você trata a sua vida pessoal com honestidade, você vai tratar em qualquer lugar, né? Espero em Deus, se eu chegar lá, te representar da melhor maneira possível. Não decepcionar as pessoas, e eu tenho certeza que eu ainda vou fazer história em Cajati. Eu quero ser, Wesley, a vereadora que não decepcionou as pessoas. A vereadora que não prometeu, mas que trabalhou, que usou, né, toda a tua garra, toda a tua força, igual Jesus fez, que deu a sua vida por amor, né? E se tiver que dar a minha vida pelo meu próximo, por ele, eu darei. Acho que é isso. Arrasou. Quero te agradecer, mas eu também não poderia deixar de agradecer as pessoas que deixei por último, porque eu sei que eu vou travar. Ai, amiga, não chora, que eu tô assim. Daqui a pouco eu choro também. Mas tudo foi desenhado por Deus. Desde o meu número 22440, que é Marcos 4:40. Marcos 4:40. Todos os números que eu escolhia, já tinha escolhido. 2200, já tinha. 123, já tinha. 222, já tinha. Eu falei, meu Deus, eu estava dentro da igreja. Senhor, se o Senhor me permitiu chegar até aqui, por que eu estou sendo excluída e não tem número para mim? Quando eu olho para o telão, Marcos 4:40, por que você tem medo? Aí na hora eu escrevi, tem 22.440? Tem, é esse. Deus, ele... Até as coisas mais difíceis da minha vida, eu entendi que foi para mim aprender. Todas as quedas foi para mim poder levantar. E para mim ser quem eu sou hoje. Mas a Gisele não é a Gisele sozinha. Tem a Yasmin, que é a minha base. Agradeço meu esposo, que está lá cozinhando para mim, lavando roupa para mim, ajudando a coordenar minha casa para mim poder sair e fazer minha campanha. Eu agradeço os meus amigos de verdade. Estão na palma da minha mão. Nando, Paula, Elisa, Ana, a Yasmin, estão junto comigo no dia a dia.
Pessoas que estão por trás dos bastidores, que eles não, com certeza eles não vão querer que eu fale o nome aqui, mas a equipe de marketing, a equipe que está me dando assessoria jurídica, a equipe espiritual. Tem muita gente orando por mim. Pessoas que eu nem imagino. Eu recebo orações de gente no monte. Estou aqui no alto desse monte, clamando pela vida da Gisele, pedindo proteção, blinda a vida dela. Para todas essas pessoas, já valeu a pena. Está nas mãos de Deus, porque eu entreguei para Ele. Eu falei, Senhor, eu não sou nada, mas se for pela sua vontade, eu vou ser eleita sim. E eu vou fazer a diferença. E o seu nome vai ser glorificado, porque essa é uma vereadora de Deus, é uma mulher de Deus, como eu ouvi. Então, se você ora por mim, torce por mim, o meu muito obrigada. E no dia 6 de outubro, não esqueça, Prefeito Luiz Coga, 22, para a gente trabalhar junto e fazer a diferença. Mas para vereadora, é Gisele Ferreira, 22, 440. Não esqueça, 22, 440. Se você precisar de material de campanha, tem esse cartãozinho lindo, olha que maravilhoso. Ó, para você colocar junto com o teu título. É só chamar que a gente leva até você, para você não esquecer. Esta vai ser a oportunidade de você ter uma pessoa que realmente... Eu não estou falando porque... Eu não estou prometendo, não. Eu não estou prometendo nada. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, sou eu. Essa sou eu. É o meu trabalho. Essa é a Gisele. Pablo Marçal, que está sendo muito comentado em São Paulo, e eu finalizo com a frase dele. Ele disse que se Deus te deu uma visão, a previsão vai chegar. O sonho é seu, a visão é do alto. Então, se Ele me deu uma visão, se lá atrás, na pandemia, Ele me mostrou como tudo começaria, nunca imaginava que eu ia defender as empresas, que eu ia ser uma empreendedora, defensora do empreendedorismo local. Muito menos uma presidente de uma associação comercial. O que uma decoradora... Olha a minha pergunta. O que uma decoradora vai fazer lá? Mas foi essa decoradora que trouxe 70 mil reais para a associação comercial, que conseguiu trocar fachada, que conseguiu fazer um monte de coisa. E hoje, esse sonho de ser vereador é meu. Mas é de acordo com o sonho dele, porque o sonho dele é maior do que o meu. E eu creio. E é isso. Obrigada, de coração. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, conhecendo um pouco mais da sua história. Você é uma mulher que eu admiro. Se hoje eu estou na Abdon, gente, foi por conta da Gisele, pelo convite da Gisele. Gisele me chamou e foi quando eu conheci o Israel. E hoje eu tenho Pode Hablar. Então, se o Wesley Rosário é quem é porque teve também uma mãozinha da Gisele. E eu sou muito grato mesmo, de coração, tá? O Pode Hablar existe porque você é um menino super talentoso, você sabe disso. Eu te admiro demais. Você sabe que se eu pudesse, eu levava você embora para Cajati. Quem sabe um dia. E foi Deus e as conexões, né? Você guardou aquele quadrinho do Sim, tá lá no meu quarto. Eu vou levar para Deus, Ele une propósitos. Deus, Ele une propósitos. Sim. E quando eu pensei em fazer um podcast para poder falar um pouquinho mais, né? Porque às vezes as pessoas querem saber o que você vai fazer, como é que vai ser. E eu conversei para o Israel e a gente decidiu juntos, não pode ser outra pessoa para te entrevistar, tem que ser o Wesley. Então eu creio que foi Deus que colocou você na minha vida lá atrás para te entrevistar, porque Ele já sabia que hoje você estaria aqui, pronto para essa missão. E eu creio sim que você ainda vai me entrevistar como vereadora eleita de Cajati. Amém, em nome de Jesus. Com 22, 440 que Deus me deu lá na Igreja Brasil para Cristo, lá em Marcos 4:40. E é isso, gente. Essa foi a Gisele Ferreira, candidata vereadora de Cajati, 22.440. E é assim que finalizamos. É isso. É isso. Ó, é 22. Tô brincando, gente. Eu não posso dizer que sou parcial.
Um beijo. Tchau, tchau pra vocês. Rumo à vitória.